Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o episódio número 52 do podcast Aprender e Ensinar. E no dia de hoje, eu tenho uma convidada especial para falar de um assunto que eu gosto muito e que vem mudando o jeito que eu estudo e o jeito que eu ensino os meus estudantes a estudar. Hoje eu quero chamar para vocês conhecerem Simone Badana. Algumas pessoas já conhecem ela porque ela é famosa por aí no meio que a gente vai comentar aqui, mas eu conheci a Simone por conta do Vida Organizada, por conta da Thaís Godinho. E depois, quando eu fui ver a Simone e eu, a gente estava no mesmo curso, eu falei assim, gente, a moça que trabalha com a Thaís. E eu já falei da Thaís Godinho várias vezes nos episódios do podcast, então, dizer para vocês que eu primeiro tietei a Simone e agora eu consegui trazê-la para o podcast. Simone, seja muito bem-vinda. Quero que você fique à vontade para se apresentar, diga quem você é, como que você faz ou o que você não faz, fica bem à vontade mesmo. Os ouvintes do podcast Aprender e Ensinar estão à sua disposição. Pode seguir. Olha que legal, que apresentação legal. E eu que fiquei feliz, né? Eu falei, nossa, Ana Maria Siriani me convidou para o podcast. Nossa, me senti super especial e nervosa. Fiquei aqui a tarde inteira. Ai, meu Deus, e agora, né? Oi, pessoal, eu sou a Simone Badana. Eu sou curadora de ideias. Gosto de me apresentar assim. E foi a profissão que eu criei há 7 anos atrás. Então, eu gosto sempre de falar isso. E é isso, estamos aí para falar de um assunto que eu amo, sou apaixonada. E bora lá para esse papo, porque eu estou muito empolgada. Gente, a gente teve que esperar, eu também tive que esperar um pouco para convidar a Simone, porque agora, com as opções do Spotify, de ter a imagem desse podcast para você ver, se você tiver no seu aplicativo, com a possibilidade de espiar, viu, gente? Não é para dirigir espiando o Spotify. Ou se você estiver assistindo a gente no canal do YouTube, do @Fiz em Ortopedia, vocês vão poder visualizar algumas coisas além de nós duas. Porque a Simone vai falar de resumos, anotações visuais, que é algo, um termo que eu não conhecia, fui conhecer por causa da Simone e por causa do trabalho dela de fazer essa seleção de ideias em diferentes contextos. Eu já vi a Simone fazendo isso em podcast, já vi ela fazendo isso para eventos. A Simone fica, então, responsável por reunir aquilo que é mais importante, sintetizar, e ela faz isso de maneira ilustrada. E aí eu comecei a ficar curiosa com esse negócio, acabei fazendo um curso dela no ENAP, que é outra coisa interessante da gente comentar aqui no podcast. O ENAP é uma plataforma de formação de recursos do governo federal, estadual, municipal. Eu não conhecia, tem uma série de cursos gratuitos sendo oferecidos, cursos com pessoas tão boas quanto Simone, e várias ofertas diferentes. Então, se você nunca ouviu falar, procura por aí para saber se você, servidor público de qualquer uma das esferas, pode fazer, se tem algo que te interessa. E aí, nesse curso, eu comecei a entender que era um universo essa coisa das anotações visuais, dos resumos visuais, e como isso nos ajuda a organizar nossas ideias, tirar projetos do papel e estudar, né, Simone? Conta um pouco pra gente, como foi que você falou que você desenvolveu a sua própria profissão,
E a sua profissão tem tudo a ver com isso? Conta um pouco pra gente como é que é a história da Simone e como é que você chega nessa coisa visual, ilustrada que você faz hoje. Ah, legal. Ótimo ponto lembrar aí da INAP, né? Eu desenhei o curso para eles de facilitação gráfica e registro visual. Então é interessante falar também que algumas pessoas conhecem como facilitação gráfica ou pensamento visual também, visual thinking. Então pode ser que você conheça já anotações visuais e nem saiba que é isso. Então é bem legal você ter lembrado aí, né? A gente fez o curso lá, então é bem legal. Bom, eu cheguei no visual porque eu sou fotógrafa desde os 11 anos de idade, assim. O primeiro dinheiro que eu ganhei na vida, que eu lembro, eu fui comprar uma câmera. Então, eu sempre tive muito contato com o visual. Na minha família também, assim, né? Tinha muitos artistas, assim. Só que eu nunca fui para esse lado do desenho, porque eu sempre achava difícil, achava que tinha que ter dom, achava que, né, sabia que tinha que ter desenhar e tal. E aí, na minha carreira, né, de profissional, assim, eu sempre fui estudar e trabalhar no meio da comunicação e fui fazer produção multimídia. Em 2010, 2011, não tinha a menor ideia do que era ser produtora multimídia. Ninguém sabia o que que era fazer produção multimídia. Hoje a gente fala em multimídia, a gente já até associa. Ah, eu faço um trabalho para o Instagram, para o YouTube, tem um e-book, tem um curso gravado, né? Essa mistura de mídias que a gente usa. E aí, na faculdade de produção multimídia, eu tive contato com vários tipos de artes também, né? E aí, depois eu fui me especializar, fiz fotografia lá em São Paulo, na Escola Pan-Americana de Arte e Design, que é uma escola incrível. É incrível. É, conhece? Eu conheço e assim é uma escola super bem reconhecida dentro desse universo, né, de design. Isso. E eu fui fazer fotografia lá, porque eu sou apaixonada por fotografia. E foi incrível, assim. Então, comecei, estudei mais ainda, né? Comecei a fazer produção multimídia e aí fui fazer fotografia. Só que nesse meio tempo, eu também fiz um pouco de TI. Foi a primeira faculdade. Saí da escola, fui fazer TI, que eu Assim, tinha conseguido uma... Hã? o povo aqui é da saúde. O que é TI? Boa, O povo não vai saber o que é TI. boa. Então, eu saí da escola, do colégio, e fui fazer sistemas de informação. Então, aprender a programar, aprender a criar aplicativos, inteligência artificial, né? E só que o que eu gostava daquilo era, na verdade, os gráficos, era o 3D, era fazer toda aquela parte visual, né? E aí eu saí da faculdade de TI, mas eu aprendi algumas coisas ali, né? Então eu sempre fui uma pessoa assim multidisciplinar, gostava de um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Aí antes de fazer produção multimídia, eu fui fazer audiovisual. Então, que é vídeo, que é um pouco de cinema, né? É uma versão menor do cinema, né? O audiovisual. E aí, só que eu falei, ah, não, não era aquilo que eu queria, aí fui fazer produção multimídia. Aí eu me encontrei, porque era um pouquinho de cada coisa. E eu tenho esse perfil, né, de gostar de um pouquinho de cada coisa. Só que todo nesse meio tempo, estudando arte, estudando comunicação, eu não trabalhava nessa área ainda. Então, eu era uma pessoa assim, estudava arte e trabalhava na gestão, no administrativo. Então, eu saí de casa super cedo, com 18 anos, e eu já trabalhava. Então, eu, né, sempre trabalhei, né, nesses empregos que a gente arruma com 18 anos, né? Ah, assistente administrativo e tudo mais, vai fazer banco, vai organizar arquivo, vai organizar exatamente. Aí trabalhei uma época de organizar acervo, sabe? Então, assim, eu sempre trabalhei muito com organização. Imagina, era uma delícia, assim, sabe? Voltava de uma filmagem, assim, tinha que organizar o arquivo, ou ia gravar um comercial, e aí separava, tal. Então, assim, sempre trabalhei nessa questão de gestão, de organização, de projeto. Imagina, eu com 21 anos, fui convidada para gerenciar um departamento financeiro, assim, de RH, fazia folha de pagamento, essas coisas. Eu falava, não, não quero isso, Eu sou né? Exatamente. E aí
contando tudo isso, né, para mostrar o quanto diversa, né, foi essa minha formação, tanto acadêmica como profissional, assim. E aí chegou um belo dia que eu caí numa agência de comunicação, onde eu trabalhava como assistente administrativa, só que eu tinha abertura de mostrar as minhas ideias, de compartilhar outra visão. E aí eu comecei a ajudar a colocar as ideias em prática e organizar as ideias. E aí eu falei, cara, eu sou uma curadora, né? Eu ajudo os artistas, a pessoas criativas, a organizar essas ideias. Já gostava muito de organização, me especializei nisso, né? Fiz várias formações em GTD, por exemplo, e aí comecei a trabalhar muito como consultoria, né, de organização. Trabalho até hoje, né? Dos nichos que eu trabalho, de consultoria de organização. E aí, né, eu falei, cara, eu gosto muito de arte e gosto muito dessa parte de organização e de estratégia. E aí eu falei, como que eu mesclo essas duas coisas? A pessoa criativa, ela precisa da organização e a pessoa da gestão precisa de criatividade. E aí eu comecei a mesclar tudo isso e a transformar as habilidades que eu tinha em negócios. E aí eu comecei a criar uma consultoria, comecei a prestar serviços e tudo mais. E nesse meio do caminho, eu percebi que a organização era uma coisa que já estava incorporada no meu trabalho, na minha carreira. A criação também, porque eu sempre estudei, né? Sempre estudei essa área. E eu vi que a parte do aprender eu precisava melhorar. Só que eu nunca gostava de, ai, nossa, fazer mais uma faculdade, né? Eu comecei várias e concluí uma, e aí me deparei fazendo uma pós-graduação online na PUC, né? A PUC tem aquele modelo online, e eu falei, cara, vou fazer essa pós-graduação. É online, não tem nenhum tipo de artigo para escrever, nada disso, é um trabalho prático. Gente, o TCC persegue todo mundo de todos os universos do mundo, assim, de todo mundo. Qualquer área que você tiver, o TCC é um fantasma. E aí eu escolhi esse curso. Aí eu fiz uma pós-graduação de liderança, gestão e inovação lá na PUC, que foi incrível, assim, e que me abriu outra possibilidade de atuar mais ainda, além da organização, como gestora de projetos, né? Então, assim, pude me especializar mais ainda nisso tudo. E aí, antes de começar a faculdade, eu já gostava muito de estudar de forma autônoma, né? Até conheci a aprendizagem autodirigida. Eu falei, cara, é esse meu lugar de estudar. E aí eu percebi que eu não gostava de estudar porque era esse estudo tradicional de assistir aula e fazer exercício depois, ou ter que escrever alguma coisa. E aí cara, aquilo não conversava comigo, esse tipo de estudo. E aí eu achava que eu não gostava de estudar por isso. Quando eu entendo que o estudo ele pode ser diferente, e aí eu começava a fazer as minhas anotações e estudar de forma autônoma. Só que quando eu comecei a estudar sozinha, eu percebia que eu escrevia de forma sintética, né? Porque eu já conhecia esquema, já conhecia mapa mental, né? Por vir das artes, nas artes a gente usa muito mapa mental para gerar ideias e tudo mais, né? Só que assim, também não conhecia tão a fundo. E aí eu percebia que eu começava a fazer uns desenhos. Até que, pesquisando no YouTube, acho, tipo, como aprender melhor, alguma coisa assim, eu me deparei com uma pessoa fazendo um vídeo e colocando desenhos. E não eram desenhos profissionais, desenhos artísticos. E eu falei, nossa, é isso. É isso que eu preciso aprender, porque eu sabia já que anotar era super importante, eu já tinha esse hábito de registrar, de anotar, até por conta da organização, né? Se você quer se organizar, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar as coisas. Então, já tinha esse hábito. E aí, com as anotações, eu comecei assim, olhando vídeos de como aprender melhor. Eu me deparei com um vídeo assim de uma pessoa fazendo anotação visual e eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, sabe? Então, gente,
já segura aí. Se você está escutando esse episódio, nós estamos no episódio número 52 do podcast Aprender e Ensinar, e a gente vai falar de coisas que ajudam a gente a aprender melhor. E vocês viram, né, a trajetória da Simone e já deu para perceber que nós não estamos falando de arte, estamos falando de ilustrações, coisas simples que podem mudar o jogo do aprendizado. Ô Simone, você sabe que eu queria lembrar do curso do ENAP, né? Porque você passa para a gente um vídeo lá, que eu não lembro exatamente o nome do vídeo, mas me marcou muito, porque eu sempre peço para as pessoas anotarem manualmente as coisas. E aí as pessoas falam, ai, Ana, mas eu uso tablet, mas eu uso a nota do celular, mas eu anoto no Word, porque posso editar. A gente até brinca, né, que hoje em dia, se a gente não souber escrever, o Word corrige, então tá tudo certo, né, é mais fácil, assim, desse ponto de vista. E tem uma coisa que, para o aprendizado, parece estar bem estabelecido, é que o ato motor, mover a mão durante a anotação manual, associa no cérebro a sinestesia, o movimento, com o aprendizado. E porque a gente aprende por associação e retém memória por associação, escrever manualmente potencializa a memória. Então, eu sempre recomendo para as pessoas, gente, escreve à mão, escreve à mão. Não tem nenhum estudo atual, assim, a respeito por exemplo, do ato motor de escrever no tablet, que vários tablets hoje permitem, com caneta, né, você anotar no tablet e depois isso vira um texto. A gente não tem estudo sobre isso, mas parece que ainda há, para o nosso cérebro sapiens, uma vantagem em fazer isso manualmente. E o que eu percebi nesse curso é que eu já tinha escutado falar de mapa mental, já tinha escutado falar de resumos visuais ou de facilitação gráfica, como você mencionou, mas a hora que você está passando esse vídeo, tem aquele negócio, né? O locutor do vídeo está explicando por que a gente usar ilustrações nas nossas anotações. E ele fala assim, pense numa árvore. E na tela, está preto e está escrito árvore. E aí ele fala assim, eu tenho certeza que a primeira coisa que veio à sua mente é a imagem de uma árvore. E ela pode ser qualquer árvore, pode ser sua árvore favorita, pode ser um carvalho, pode ser... E eu falei assim, gente do céu, como ele sabe que eu pensei uma foto de uma árvore, uma imagem, não vem as letras na cabeça da gente, não vem a palavra, vem a imagem. E depois eu fiquei, né, lógico, eu fui atrás desse assunto, né, Simone, para entender a coisa neurofisiológica. O nosso córtex visual, a área do cérebro que processa a imagem, as imagens todas, ela é muito dominante no cérebro. A ponto de que se alguma informação passa visualmente por nós, mesmo que subliminar, num tempo curto de reconhecimento, o cérebro registra isso. E eu falei, gente, falei para Simone antes de começar a gravar, me caiu uma bigorna na cabeça. Eu falei assim, gente, isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, eu queria muito que vocês prestassem atenção no que a Simone vai falar sobre o que é uma anotação gráfica, o que é um resumo gráfico, para que vocês lembrem que isso tem um significado para o nosso cérebro muito importante na hora de memória e aprendizado. E aí, conta para a gente, o que a gente chama de anotação visual ou resumo gráfico? É muito legal, né, puxar isso do mapa mental, porque a maioria das pessoas conhece o mapa mental, né? E no livro do Tony Buzan, lá, aquele psicólogo, ele fala, né? Ele fala muito isso, desse processamento, como o cérebro associa muito mais rápido quando você tem um desenho e uma palavra juntas na mesma informação ali, né? Na mesma imagem. Então, isso potencializa muito mais o entendimento e a memorização daquilo. Então, isso para quando você está lendo. Agora, quando você está escrevendo, quando você está fazendo, isso potencializa também a sua relação com aquele conteúdo, porque ele faz você
interpretar, faz você sintetizar, faz você memorizar, porque você está ali, né? Você não está ali só passivo ouvindo aquele conteúdo. Então, você anota aquilo. Então, muita gente me pergunta, mas como que eu vou anotar o essencial, né? E aí você começa a fazer um resumo ou uma anotação e quer escrever inteiro o que o professor falou, quer escrever inteiro o vídeo, né? E não é assim como a gente usa uma anotação visual. Então, na anotação visual, a primeira coisa que a gente precisa fazer é filtrar. Filtrar o que é mais importante daquilo que a gente está recebendo. E aí eu sempre falo que a gente precisa ter uma escuta ativa nesse momento que a gente está escutando. Então, se eu estou assistindo uma aula, não adianta eu estar lavando louça ao mesmo tempo. Será que eu vou escutar aquilo realmente? Eu vou conseguir ver o que é importante daquilo? Né? Então, para você fazer uma anotação visual, né, um resumo visual, é muito importante você ter essa escuta ativa para você estar realmente prestando atenção naquilo, né? E aí se perguntar qual que é o meu objetivo com aquilo, o que eu quero anotar. Então, essa parte da curadoria, dessa síntese, né, dessas microssínteses que a gente vai fazendo ao longo do resumo, ela é primeiro isso, né? Primeiro essa atenção do que eu estou ouvindo. E aí, muitas vezes, você não vai conseguir expressar isso com um texto, por exemplo. E aí você vai colocar um desenho, porque vai te associar muito mais rápido, você vai lembrar, né? Você vai, às vezes, algo complexo, né? Por exemplo, atravessar uma ponte, né? Se você colocar ali, desenhar um homem de palitinho tentando atravessar, né? Uma ponte olhando, ou medo, ou se, por exemplo, o professor fala, olha, busque a referência do livro tal, do autor tal. Se você desenhar ali um livrinho e colocar o nome do autor embaixo, ou o nome do livro, por exemplo. Para localizar, né, também nas anotações, tem um livrinho, você fala assim, aqui é uma referência que eu preciso procurar. É até mais fácil também, né? Exatamente, na hora de você revisar. Uma que eu uso muito é a lupa. Então, se eu estou numa reunião, por exemplo, ou assistindo uma aula, alguém fala, olha, pesquisa tal assunto. Eu desenho uma lupa e coloco ali de forma, né, sintética. Então, até para você revisar depois esse conteúdo, vai ser muito mais prático. E aí, quando a gente fala de visual, mas eu não sei desenhar, como que eu vou fazer uma anotação visual se eu não sei desenhar? Aí temos o grande benefício aqui dessa tela que temos que compartilhar. Se você está vendo, eu posso compartilhar a tela? Pode. Eu deixei você compartilhar? Acho que eu não deixei. Vamos ver, co-host. Sim. Olha, gente, é o seguinte, esse é um episódio para ver e ouvir. Você vai ter que parar uma hora para olhar para nós. Bom, mas eu vou citar aqui também o que eu vou falar aqui, que é o papel do desenho, né, nas anotações visuais, né? Isso daqui, ele é uma anotação visual que eu fiz nesse formato de mapa mental, que é o mais conhecido, né, o mais tradicional. Então, basicamente, né, eu tenho aqui desenho simples, né? Você vê, um desenho de palitinho, um mais, né? Então, a anotação visual consiste em você usar sínteses de textos, né? Você conseguir reduzir o máximo que você puder a informação. Você usar desenhos, gráficos, setas, elementos da comunicação visual, né? Se a gente parar para pensar, o que é comunicação visual? Um ponto, uma linha, formas geométricas. Então, basicamente, as anotações visuais, elas são o uso de síntese, né, de palavras-chave e de formas geométricas e elementos da comunicação visual. É basicamente isso. Você não precisa ser expert em desenho, você não precisa ser desenhista para você usar anotações visuais, né? Muita gente também conhece como pensamento visual. Só que o pensamento visual é a nossa habilidade de conseguir imaginar e criar aquilo, né? Tem um livro ótimo de visual thinking de um autor do Rudolf Arnheim, que ele fala sobre, né, o pensamento visual, a nossa percepção visual, né?
Então, eu gosto muito de trazer essa diferença que pensamento visual a gente usa até quando a gente vai criar um PowerPoint, por exemplo. A anotação visual, não. A anotação visual é algo que eu estou fazendo à mão, né? O resumo visual, por exemplo, tem gente que faz resumos visuais no PowerPoint, que faz resumos visuais no Canva. Só que quando a gente faz um resumo visual feito à mão, usando as anotações visuais, é aí que a gente ganha um superpoder. Você, fazendo resumos visuais, usando Canva, por exemplo, com certeza você vai melhorar sua habilidade de designer, de designer gráfico. Você vai, pensar na simetria, no contraste, você vai pensar em elementos para melhorar a sua comunicação visual, né? Agora, quando você cria um resumo visual feito à mão, aí são todas as áreas do cérebro aí que a Ana Maria citou, né? E que ativa isso de forma diferente. Sem contar que o Canva, o PowerPoint, mas o Canva principalmente, rola uma coisa que é muito parecido com o que a Thaís Godinho fala de microgerenciamento. Então, assim, você vai escolher um ícone ou algo assim, aí você fica lá um tempão vasculhando qual é o mais fofinho, mais bonitinho, mais isso, mais aquilo. E o processo de fazer essa coisa visual ilustrada pode tomar um tempo enorme. Se você tem assim, um nível de perfeccionismo maior, para encontrar a fonte que combina com a fonte, que combina com a cor, que não sei o quê, lá, lá, lá. E aí você, ao invés de estar usando esse tempo de maneira inteligente para estudar, fazendo uma anotação manual simples, né, com os seus próprios desenhos, você fica lá um tempão, né, se divertindo, porque é gostoso. Eu mesma adoro ficar no Canva, lá, lá, mas não é uma coisa prática e nem é um lugar onde a gente consegue se concentrar para estudar, né, Simone? Porque tem essa coisa de ficar também viajando em deixar mais fofinho, mais bonitinho e tal. E aí, o que eu queria comentar disso, que eu acho que é relevante aqui para quem está escutando a gente. A primeira coisa que me chama a atenção, quando a gente está falando de que o anotador visual precisa fazer uma curadoria para fazer as anotações serem sintéticas e significativas. Como professora, eu me pergunto se eu, na hora que estou falando, estou destacando para os meus alunos os pontos importantes. Né? Será que eu tenho cuidado de dizer, gente, ó, isso aqui é conceito, hein? Fica atento. Isso aqui, ó, isso aqui depois a gente vai usar em tal lugar, isso aqui é importante, fica atento. Ou se eu sou aquela professora e fala assim, gente, tudo da aula é importante, tudo pode cair na prova. Aí o aluno pira, né? É a primeira coisa que me bate do lado do professor. Será que eu estou apontando para os meus estudantes o que é a repetição do conceito de uma forma diferente, mas ainda estou falando da mesma coisa? Será que eu estou mostrando para eles, ao longo de uma aula, a gente tem bastante tempo para falar? Às vezes a gente dá 2, 3 exemplos. Quando um exemplo só, eu posso destacar como, ó, esse exemplo aqui, você bate o olho e você vê o conceito. E aí a pessoa pode registrar só isso, né? E pegar aquela melhor. E dos outros, às vezes, para outra pessoa, para o estudante, o outro exemplo é mais fácil, ele registra aquele, não o primeiro. Tal. Então, essa foi a primeira coisa que me bateu. A segunda coisa que me bateu é quantas vezes na fisioterapia a gente tem dificuldade para descrever um exercício, mas se a gente fizer palitinho, a gente faz fácil. Olha que legal. Posição inicial e posição final de um movimento. Inclusive para os pacientes, quando a gente está prescrevendo, às vezes a gente faz esses desenhos de palitinho, porque é muito mais simples do que descrever cada uma das articulações, em que posição está, onde é que o peso está descarregado, onde é que vai botar a resistência para o movimento. Então, isso não está longe do universo do fisioterapeuta. Pensar que pode ser simples e que ilustrar, às vezes, é muito mais simples do que tentar escrever exaustivamente, descrever esse movimento, né? Então, Total. duas coisas que me bateram agora. E é muito aquele clichê, né? Ah, não entendeu o que é que eu desenho, né?
esse desenho de guardanapo é precioso. Quando você está ali, às vezes você vai numa consulta. Eu já fui em consulta e o médico lá, né, explicando, olha, não sei o que, funciona assim, não sei o que, um monte de risco, na hora faz super sentido, né? Porque está demonstrando ali, ou até mesmo na aula, né, na lousa, por exemplo. Eu acho que isso é super relevante, assim, porque você, além de você, né, quando você está passando uma informação e você está usando isso, porque, lógico, a gente está falando aqui de usar a notação visual para aprender. E aí, quando a gente usa para ensinar também, a gente ilustra, a gente torna isso, a gente. Eu acho que esses anos todos de experiência, eu acho que você traz o aluno para participar de forma ativa, porque ele vê algo diferente ali, né? Ele não vê texto, ele não fica ali perdido num monte de coisa, ele fala, e ele olha para o meu desenho e fala, nossa, isso aqui eu consigo fazer, né? Ele dá esse tom humanizado, tanto que o meu trabalho ele é muito nisso, né? Esses desenhos simples, ele é muito humanizado, ele traz essa sensação de, olha, nossa, isso daí eu consigo fazer, né? Por quê? Porque a gente tira esse estigma de que o desenho, ele é arte, e o desenho ele é muito maior do que a arte, né? A arte, ela tá dentro do desenho. O desenho, a gente se comunica com desenho desde a época das cavernas, né? A gente já tinha os desenhos, né? As crianças desenham, né? Então, e você entende, né? A criança faz um desenho e ela entende aquilo, né? Mas aí tem uma visão assim de que, ai, nossa, fica infantilizado, né? E sendo que, na verdade, a gente está desperdiçando um super potencial de memorização, de retenção de conteúdo. E aí, uma coisa que você falou, né, de será que enquanto professor eu estou destacando para o aluno, né, o que é importante na curadoria? Isso é uma das dicas que eu sempre dou para as pessoas. Quando você está fazendo essa curadoria, né, desse conteúdo, é sempre, como eu sempre fiz muito para estudos autônomos, quando você vai começar um resumo, você tem que saber ter esse objetivo. Para que eu quero, no que eu vou extrair desse vídeo, desse conteúdo, né? Gosto muito também, outro dia eu vi um vídeo que você fez de aprendizagem de projetos, aprendizagem baseada em projetos, e eu gosto muito de estudar esse tipo né, de metodologia e tal. E quando você vai fazer um resumo, você tem que ter claro por que você está fazendo, aonde você quer chegar com aquilo, né? O que você quer extrair? Que pergunta que você quer responder com aquilo, né? E aí, você sabendo disso previamente, né? Quase um briefing do seu resumo, né? Um briefing, para quem não sabe da área da saúde, é um roteiro. Ótimo. Põe legenda para nós. É um roteiro que vai te guiar. Então tá, eu estou fazendo esse resumo, estou assistindo esse vídeo porque eu quero extrair essa informação. E aí, enquanto estou escutando, eu tenho que reparar nas falas da pessoa. Então, olha, isso aqui é muito importante. Você sabe que você tem que anotar. Olha, são 3 passos, 5 passos. Então, você sabe que são 5 passos e você tem que mapear esses passos no seu resumo. Então, a pessoa que está passando a informação, ela vai dando dicas também para a gente, né? Por mais que às vezes a gente não saiba exatamente que resposta que a gente está buscando ali naquele resumo, naquele conteúdo, o emissor da mensagem ali, ele passa, ele dá dicas para a gente fazer essa síntese, né? Fazer essa curadoria mais assertiva. E claro que se a gente tiver a oportunidade de reassistir aquele conteúdo, é super válido. Mas uma das grandes vantagens de usar as anotações visuais é você não precisar retomar naquele conteúdo, porque você vai anotar o que é importante, né? Então, uma das grandes vantagens que eu gosto de fazer isso é economizar tempo, é ganhar tempo. Por quê? Porque eu estou assistindo aquele conteúdo e eu estou conseguindo sintetizar o que é importante, né? A partir, né? E aí você não tem que ficar reassistindo, né? Quanta gente não assiste aula, maratona e fala, tá, o que eu aprendi com aquilo, né? Excelente. Tem isso mesmo. O fato de você estar tomando notas manuais, né? A gente estava falando da dupla tarefa, de fazer as coisas. É muito nosso tempo, eu acho, muito pós-pandemia isso daí, né? Tá fazendo várias coisas e ouvindo, tentando estudar, tentando aprender alguma coisa. Mas quando você está tomando
esse tipo de nota, você tem que estar sentado, você tem que estar numa mesa, por menor que seja, com uma prancheta, você tem que estar ou com o tablet, a caneta, ou com papel e caneta para fazer. Então, exige de você uma concentração, uma presença para o conteúdo, não tem como. E isso por si só já me faz acreditar de que você não vai precisar ficar voltando tantas vezes naquilo, ou quando sentar para estudar, aquilo é um guia que vai te mostrar em que ponto você pode ir um pouquinho mais, aí você abre um livro, você pega um artigo e tal. E outra coisa que eu estava pensando, Simone, o quanto que os projetores multimídia tiraram isso da gente. Porque eu sou uma pessoa que eu tive aula de lousa há muitos anos. Muitos anos. A minha graduação, meus professores, era uma briga para ter um projetor. Ou era retro, e aí a maior parte dos retros, lógico, tinha aqueles queimados, lindo, né? Mas tinha vários que o professor fazia com caneta permanente naquelas folhinhas de plástico. Uhum, Você sabe uhum. do que eu estou falando, né? Nossa, eu tive aulas. E aí a pessoa fazia aquilo manualmente, fazia esquemas, inclusive, com as canetas, às vezes coloridas, às vezes só preta, e projetava aquilo. Então a gente via essa anotação visual do professor como um guia da aula dele. Ou então a gente viu o professor tomando nota na lousa. Então tem todo um raciocínio, aí tem as colunas, aí ele faz um desenho, lá, lá, lá. E com o PowerPoint, com os projetores multimídia, sumiu muito isso do nosso ambiente de estudo, né? Eu estava pensando Nossa, nisso agora. total. Total. Tinha até, eu na época da escola, tinha até aquele mimeógrafo que o Sim, professor fazia, cheiro de álcool. fazia à mão tudo, né? E é engraçado que há 2 anos atrás, né, no começo da pandemia, foi bem no começo da pandemia, eu criei meu curso, né, de anotações visuais. E aí, eu nunca tinha dado aula antes. E aí eu criei esse curso, né, de como aprender melhor, né, como criar resumos e tal, para outros alunos. De repente, eu me deparei com vários professores fazendo meu curso. E aí gente, e agora, né? Professores fazendo curso, eu nunca dei aula, e aí? Né? E aí eu vi o quanto isso é importante mesmo para os professores, né? E depois de 2 anos dando aulas e, né, me especializando nisso, tanto que hoje eu sou também, além de ser curadora de ideias, eu sou designer de experiências e aprendizagem também, além do curso que eu desenho para a ENAP, desenho outros também. E aí eu me deparei assim, enquanto os professores também precisam estimular, né, e mostrar todas essas possibilidades, né? Não existe só o mapa mental, não existe só o infográfico, né? Há um tempo atrás eu fiz um mapa mental para uma menina que ia apresentar numa banca, né? Tem aqueles, né, resumos que as pessoas apresentam nos artigos também, né? Que hoje já está se usando também de forma visual. E aí ela foi apresentar junto na banca, ela levou o mapa mental também, e eu achei aquilo incrível, né? Então, assim, o visual desmistificando, não é mais visto só como algo infantilizado, né? Não é mais visto assim como algo, ai, não é levado a sério isso, né? Pelo contrário. Cada vez mais a gente está vendo o quanto o visual é importante, e até mesmo quem acha que não é visual pode se fazer essa pergunta. Quando você vai buscar um aplicativo no seu celular, você vai pelo ícone ou você vai pelo nome do aplicativo? Boa, boa. Essa é matadora. Essa vai quebrar qualquer objeção a respeito de quanto o visual é importante para a gente. Total, total. E eu ia falar isso também, né? A gente tem um episódio do podcast que fala de estilo de aprendizagem. E a questão de que as pessoas têm um estilo preferencial, a gente tem mesmo uma forma com que cada um gosta mais e de iniciar o contato com o conteúdo. Mas para aprendizado, especialmente para coisas que são mais desafiadoras, que a gente tem mais dificuldade, o ideal é a imersão, o que significa ler, experimentar, visualizar, escutar. Então, fazer todas as formas de entrada quando é mais difícil, porque por algum lugar o sistema vai dar um jeito de guardar aquela informação. Então, de novo, mesmo que você não seja ou não se sinta criativo,
mesmo que você ache que seu traço de desenho não é bacana, mesmo que você ache que você é um sinestésico, porque aí como tem o movimento da mão fez muito sentido, mesmo que você ache que você é um baita de um auditivo e deve estar ouvindo nesse momento esse helicóptero dos infernos em cima da minha casa, eu não sei o que a polícia está fazendo aqui de novo. Quem vê pensa que eu moro, sei lá, no morro no Rio de Janeiro, toda hora tem helicóptero aqui. E todo episódio eu tenho papagaio, eu tenho helicóptero, então o pessoal do auditivo sabe muito bem que episódio é esse. Só para zoar um pouco, mas o ideal é imersão. A informação entrar de várias formas. E eu, nesse momento, o pessoal da edição aí do podcast, se puder acrescentar uma marcha fúnebre, eu quero pedir desculpa para todos os alunos que eu um dia disse que não entregasse nada com setas, porque seta para cima, para baixo era coisa de índio. Eu quero me redimir com vocês e dizer, olha, gente, a idade chegou para mim, eu sou uma professora muito melhor agora. Eu entendo que isso hoje eu entendo como é que isso pode não só ser um facilitador do aprendizado, mas pode tornar tudo mais gostoso mesmo, assim, para a pessoa, né? Lógico, Total. tem um momento formal de escrever texto e deixar a ideia no texto, e tem um momento de só aprender, que tudo bem, qualquer coisa, pode tudo, mas não pode qualquer coisa, né? Exatamente. Acho que esse esse ato de você desenhar, né, tem uma escritora, a Sunny Brown, ela tem até um TED também. E ela fala, né, que na escola ela gostava de prestar atenção na aula fazendo desenhos, que aquilo ajudava ela a se concentrar, né? E às vezes a gente, né, no telefone, e ligando no banco, né, e fica ali fazendo desenho, né, quadradinho, aquele cubo, né? Quem nunca fez aquele cubo, né, enquanto espera no telefone? E é isso, né? Às vezes o desenho, né, essa anotação, ela te ajuda a se concentrar também. Ah lá. Quem tá vendo esse episódio. Pode testemunhar que só hoje eu fiz flor, fiz cubo, fiz tudo. Tridimensional, chanfrado. Tem muita gente mesmo, né? Parada assim, fazendo as coisas. Isso ajuda muito a gente a se concentrar, a ter mais clareza, né? Eu gosto muito, hoje em dia, né? Eu também trabalho muito com inovação, projetos complexos, né? Quando a gente está lidando com um projeto complexo que a gente não sabe o que vai surgir dali, né? A gente precisa ter uma certa agilidade para testar e ver se aquilo vai dar certo ou não, né? E cada vez mais na gestão de projetos, por exemplo, está se usando muito visual, está se usando muito ferramentas visuais, por quê? Porque traz uma clareza, as pessoas ficam na mesma página, as pessoas entendem, né, o que está se passando. Porque você explicar e você escrever, a interpretação ela fica um pouco ali naquele lugar. Mas quando você coloca um desenho junto, você fala, tá, é aquilo que a pessoa quis dizer. Então, assim, acho que os benefícios de ter um resumo visual, de usar essa comunicação gráfica, além dos slides, né, além de usar, esse fazer à mão, esse escrever à mão é sensacional, assim, porque ajuda demais a gente, assim, em vários sentidos. E professores façam esse bem para os seus alunos, porque eu conheci o esquema, né, no colégio, assim, fui conhecer o mapa mental depois, e, assim, mudou, porque eu era o tipo de aluna que não encaixava com o texto, né? Então, assim, para mim, me abriu outra possibilidade, de falar, nossa, existe isso, né? E aí, se a gente tem várias formas de aprender, por que mostrar só uma, né? Ou incentivar só uma? Eu acho que tem muito a ver com o que cada um, cada um gosta e faz. E aí a gente acaba ficando preso nisso e mostrando só o que a gente gosta e faz, né? Eu acho que esse é um bom chamamento para os professores nesse episódio. A gente está chamando todo mundo que é aluno ou que está estudando para usar mais a mão e fazer uns rabiscos, e a gente já vai falar a seguir umas ideias de como começar com isso. Mas a gente também quer chamar os professores para estimular
para estimular, talvez por isso em aula, né? Brainstorm mesmo pode ser total feito com coisas, com recursos visuais, desde papel colorido, cortado, formado post-it, para separar as ideias, como o pessoal faz no design thinking, né? Como desenho mesmo, deixar os alunos. A gente sempre pede um brainstorm daqueles assim. Gente, levanta a mão, fala aí o que vocês sabem a respeito. Os alunos morrem de vergonha, ninguém quer falar. Vamos para um painel, né? Cola nas paredes, cola na lousa, vamos aproveitar os espaços e essas opções que favorecem, inclusive, outros estilos, potenciais mais criativos, que às vezes na turma a gente tem gente super criativa e a gente nem fica sabendo porque nunca dá uma atividade que estimula esse tipo de coisa. E às vezes descobre até que tem pessoas que adoram desenhar, né? A gente falou até agora das pessoas que não gostam de desenhar ou têm essa dificuldade, mas às vezes a gente se depara com pessoas que gostam de desenhar e une, né? Eu acho que traz muito esse lúdico, né? A anotação visual, ela traz o lúdico, ela traz aquela desculpa que a gente precisava para gastar na papelaria, para comprar canetas novas. Adoro. E isso, nossa, né? Trazer o lúdico nem se fala, né? Para o aprendizado é sensacional. Então, quando você se vê ali desenhando, pensando como eu vou criar uma metáfora para representar, sei lá, a dor no ombro ou a posição que eu preciso fazer, né? Como que eu vou representar um conceito? Você tem que ativar sua criatividade, né? Você tem um problema ali. Usar anotação visual, você está o tempo todo usando o seu pensamento analítico, né? A sua criatividade para você poder, tá, que desenho que eu vou fazer? Que solução? Não sei fazer tal desenho. Então tá, o que eu vou usar do meu repertório, do que eu sei, ou do que eu estou olhando ali, que eu consigo reproduzir, né? Mas eu acho que principal para você que está ouvindo esse episódio e quer se arriscar, começar a fazer rabisco, é deixar de acreditar que desenho é só arte, e não é, né? Tanto que tem uma área do design que chama sketching, né? O sketching, ele é uma técnica de desenho simples, de rabisco mesmo, né? Que é quando você vai desenvolver um produto, um móvel, uma maquete, por exemplo, é esse desenho rápido, esse esboço, né? Que a gente chama de rabisco. Então, isso é uma técnica também, né? Para quem quiser procurar mais em inglês também, procure como sketch notes, né? Que são essa técnica de anotações visuais, né? De você tomar notas usando os desenhos simples. E aí, gente, Simone, que é essa pessoa criativa que vocês estão vendo, ela não só criou a própria profissão, quando ela se denominou curadora de ideias, mas ela também desenvolveu meio que eu vejo assim, tá, Simone? Não sei se você vê desse jeito, mas assim, eu vejo que você desenvolveu um método para ensinar e motivar as pessoas a fazer esse tipo de registro visual. E para mim, a melhor aula de todas lá do seu YouTube é o vocabulário visual. Porque eu queria que a gente quebrasse uma segunda objeção muito comum das pessoas. A primeira é, eu não sei desenhar. A segunda é, tá, então tudo bem, são pequenos rabiscos, não sei o quê, mas eu tenho que fazer isso rápido. Então, como é que eu crio esse repertório de imagens para rapidamente começar a usar, ou para começar a usar agora? Você deu o exemplo da lupa, quando você tem que fazer uma pesquisa para acrescentar no seu trabalho, então você está tomando nota ali de lista de tarefas, uma delas é pesquisar, você usa a lupa, mas fala um pouco do vocabulário visual, que eu acho legal, gente. Eu tenho um caderno, eu fiz, depois que eu aprendi com a Simone, eu fiz o meu caderno de vocabulário visual, mas vou deixar ela contar para vocês o que é. Que demais. Bom, eu vou contar e vou mostrar na tela, porque acho que vale Essa a vai. demonstração. Vamos ver. Deixa eu só ligar aqui. Maravilha. Então, o vocabulário visual, né, que também é o nome do meu curso, do meu método, ele é basicamente para você aprender a se comunicar com desenhos, né? Então, como você está aprendendo um novo idioma, e aí você tem que fazer o quê? Aumentar o seu vocabulário visual. Não, seu vocabulário, desculpa.
né? Então, você está aprendendo inglês, está aprendendo espanhol, está aprendendo holandês, né? Todo mundo fala, você precisa melhorar o seu vocabulário. Eu estava falando outro dia, né? Alguém falou uma palavra que eu não sabia o que era, sei lá, tipo sobressalente, né? Dependendo de quantos anos você tem, dificilmente você vai saber o que que é sobressalente, né? Então é a mesma coisa, mesmo na nossa língua portuguesa, né? Você não vai saber todas as palavras. Bem isso. Outro dia eu falei em si mesmada e todo mundo ficou chocado. Tipo, o que que é isso? Eu falei, gente, é em si mesmo, é em si mesmado. E as pessoas não conheciam. Eu fiquei chocada. Eu me senti velha também. Então, é isso, né? É uma coisa de geração também, né? Eu, por exemplo, descobri há pouco tempo o que que era biscoitar, gente. 32 anos, cara. Entende? Então, assim, é uma questão de vocabulário. E o vocabulário visual nada mais é do que esse repertório que a gente vai adquirindo de desenhos. Eu gosto de falar que esses desenhos que a gente faz é um não desenho, né? Porque a gente fica com essa crença, esse estigma de que, ai, nossa, eu não sou artista, nossa, meu desenho é feio. E quando a gente está fazendo uma anotação, o que a gente precisa fazer? Nossa, eu preciso desenhar de forma simples, porque tem que ser um desenho rápido, tem que ser um desenho que eu estou ouvindo aquele conteúdo e eu consiga fazer de forma rápida, né? Então, por exemplo, o desenho que a gente vai usar nas anotações visuais, ele é basicamente feito de formas geométricas, né? Então, por exemplo, você que está ouvindo esse episódio, né? Se você estiver num lugar que você pode pegar um papel e uma caneta, vamos fazer esse teste, né? Eu vou falar uma palavra e aí você desenha aí essa palavra que eu vou falar, tá? Então, por exemplo, ideia. A maioria das pessoas, tenho certeza, que vai fazer esse desenho aqui, de uma lâmpada. Nossa, cara, com certeza você sabe desenhar. Ana Maria, você também não pensou na lâmpada quando eu falei ideia? Na hora, na hora. E outra coisa que eu gosto de falar é casa, né? Assim, a coisa, quando você fala formas geométricas, é um senso comum, que se você fizer um quadrado e colocar um triângulo em cima, ele tem o formato de uma casa. Então, assim, não é desenho artístico, é o senso comum, é o formato. É muito claro para a gente, isso é uma casa. Isso é uma casa. Exatamente, exatamente. Né, como a minha sobrinha, que outro dia ela fez um desenho assim, um círculo, para quem está só ouvindo, um círculo com cheio de pintinhas. E aí eu falei uma bola, não sei o quê, e aí ela brava para mim é uma melancia. Para ela era óbvio a melancia. Eu falei, nossa, realmente era uma melancia, Para né? mim é um cookie. É um cookie, tá vendo? E isso, o desenho que a gente vai fazer, então assim, vamos lá. Quando a gente entende que eu vou desenhar uma lâmpada para representar a ideia, o que que eu estou fazendo aqui? O que que lâmpada tem a ver com ideia? Lâmpada é uma metáfora visual para a ideia. Então, criar o seu vocabulário visual, na verdade, é criar metáforas visuais para representar ideias ou conceitos, né? Então, a gente pode começar isso de uma forma bem simples. Outra coisa, que com certeza você que está ouvindo vai conseguir desenhar também. Estou pensando em comida. Como que eu representaria isso? Estou pensando em comida. Cara, duvido que você não consiga fazer uma nuvenzinha de pensamento e uma maçã. Total. Conforme a gente vai identificando essas palavras, esses conceitos, né, essas metáforas, a gente vai criando o nosso vocabulário visual. E aí, esse repertório de desenhos que a gente vai adquirindo no nosso repertório mesmo, né? E eu estava lendo outro dia, você pode me corrigir se eu estiver errada, que a nossa mão, ela faz exercício físico também. O desenho, né? Os desenhistas, né? Por que que eles praticam pra caramba? Outro dia eu assisti uma série do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, eu sou muito fã do Leonardo da Vinci. E, né, não só porque ele era super perfeccionista, mas porque ele treinava muito, muito, muito. Então, quanto mais você treinar, o desenho, mais você vai ganhar
essa estabilidade, só as linhas não vão ficar tremidas. Eu sempre passo um exercício para os alunos que eu falo, nossa, quem assistir essa aula sem entender o contexto vai achar ridículo, mas é verdade. Você pegar uma folha e ficar fazendo riscos, círculos de diversos tamanhos. Por quê? Porque a sua mão vai meio memorizando aquele trajeto, né? Para nós, isso faz todo sentido, que fisioterapeutas treinam o movimento com repetição para melhorar a qualidade. Então, qualquer um de nós entende, qualquer um que é fisioterapeuta está ouvindo a gente, entende do que a gente está falando com uma clareza, assim, tranquila. Quanto mais vezes você exercitar esse movimento da mão para fazer um determinado desenho, que pode ser só formas geométricas juntas, mais você vai ter o traço aprimorado, mais estável, mais reto, ou mais curvo, né? Mais simétrico. Fisioterapeutas adoram, sabe, Simone? Simetrias, a gente adora essas coisas, então faz Ai, que sentido legal. pra gente. Que legal. E até quando a gente, por exemplo, eu vou imprimir uns desenhos e vou passar por cima, né? Vou pegar, comprar um papel vegetal, por exemplo. Ah, minha letra é feia para fazer anotação visual. Cara, imprime, usa um papel vegetal, passa por cima para você se acostumar com o movimento. Uma coisa também que é uma objeção muito grande das pessoas é, ai, não pode copiar. Sim, você pode copiar. Ó, eu olhando aqui para a tela do computador, já estou vendo um monte de ícones, né? Você olhar ao seu redor, né? Olha, passeia pela sua casa, procura desenhos, símbolos. Com certeza no fogão você vai achar alguma coisa assim. No controle remoto você vai, né? No fogão você vai achar uma chama. No controle remoto você vai achar uma bolinha com um risquinho no meio que é para ligar e desligar, né? E a gente começa a entender essas metáforas que fazem parte desse senso comum que a Ana Maria falou, né? Essa percepção visual. Só que a gente também tem que ficar atento, esse desenho que eu estou usando, nas anotações visuais, eu não preciso que o desenho entregue todo o conteúdo. Não, eu posso simplesmente colocar aqui, desenhar um balãozinho de conversa e escrever chat embaixo, ou conversa, ou o que eu quero dizer com aquilo. Por quê? Porque a base da anotação visual é 50% imagem, 50% texto. Então, eu estou usando a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, muita gente começa a usar a anotação visual e acha que tem que fazer só o desenho, e o desenho ele tem que entregar tudo. Não é uma ilustração, né? Uma ilustração é que o artista faz e a gente tem que interpretar e tudo mais. Não, a anotação visual, ela compreende que eu estou escrevendo e fazendo um desenho ao mesmo tempo, as duas coisas. Então fica super livre para escrever também, né, de forma sintética, com palavras-chave, né? Então, na hora que você for criar o seu vocabulário visual, você pode começar com forma simples, ideia, por exemplo. E aí, você vai criando esse caderno com várias palavras, palavras que você usa no seu cotidiano, por exemplo, né? O meu tem Desculpe, mas eu não posso alterar esse. a amiga conversou, ó, o meu tem ombro, então eu tenho um desenho que eu faço para o ombro, o meu tem força, e aí, como tem ombro, para não ficar o bracinho, né? Igual o bracinho do papai, o força meu é um halter, que eu desenho com uma linha reta e como se fossem dois ovais, assim, igual um halter mesmo, né? Desenho bem Tipo simples. assim. Isso, super simples, nada de exagerado. Outra coisa que tem muito no meu é dor, então tem lá um rainho, que se dá certo eu faço de vermelho, né? Se eu tô com a caneta vermelha, eu faço um rainho de vermelho, então para mim isso é dor, já me resolve. Outra coisa que a gente usa muito é o objetivo, e aí faz, né, uma setinha dentro de um círculo para mostrar o alvo, então esse é o objetivo. E aí eu fui criando isso, sabe, Simone? E essa foi realmente a parte mais divertida, que foi criar o meu vocabulário. E agora, quando eu quero intencionalmente treinar uma anotação visual, eu deixo o caderno do vocabulário perto, porque às vezes ainda não está natural para mim. E aí eu bato o olho ali, eu lembro o traço do desenho e refaço.
E não tem esse negócio de ficar passando a limpo também não, viu, gente? Tipo assim, honestamente, tá feito, tá feito. É para mim, ninguém vai ficar olhando essas coisas, então eu não tenho. Eu gosto de coisas simétricas e perfeitas, mas eu não sou desse grau de perfeccionismo para estudar, porque senão também não rende. Tudo que eu tenho para estudar nessa vida e que eu quero não vai dar. Então, acho que essa é uma coisa muito legal para a gente falar. E quem quiser ver uma aula completa, tem uma aula completa, né? Sim, lá no seu canal do YouTube. Tem alguns vídeos lá e futuramente terão mais vídeos também. Mas essa de Então, vocabulário visual já desenrola muito o pessoal. já para você começar com esse podcast, esse episódio e começar a criar o seu vocabulário visual e principalmente essa mentalidade de que o desenho que eu estou fazendo não é arte, ele pode ser simples. Eu acho que isso já te faz a sua habilidade de anotador visual melhorar 50%. Que essa é a grande barreira da gente não começar a treinar e a praticar, né? Você não precisa mostrar para ninguém no começo, né? E existem outras formas de você começar a deixar visual sem fazer tanto desenho, né? Você pode usar setas, você pode usar banners, né? Que são essas faixas. Você pode usar quadrar retângulos, né, e colocar o título. Se você colocar o título dentro de um retângulo, por exemplo, você já está deixando aquilo visual, você já está dando um destaque, né? Então, a anotação visual ela não precisa ser só necessariamente um desenho super elaborado. É claro que conforme você vai melhorando a sua habilidade, aí você vai deixando mais complexo, né? Então, por exemplo, você vai fazer um lápis, né, que é um retângulo, um quadrado, um triângulo, né, um risquinho aqui. Aí, de repente, você quer transformar esse lápis num foguete. E aí você vai melhorando, você vai, né, ampliando essas metáforas, né? Você vai criando essas metáforas de acordo com o conteúdo que você quer escrever, né? Então, assim, se é um conteúdo de fisioterapia, por exemplo, é um vocabulário totalmente diferente, ou talvez alguns elementos, por exemplo, raio. Raio também uso, né? Esse da força que você falou aqui do halter, eu também uso para outras coisas, né? Outros sentidos. Então, às vezes, o mesmo desenho, ele pode representar várias coisas. Então, assim, você pode ter um número limitado de desenhos e usar aqueles desenhos para muitas coisas. Então, crie o seu vocabulário visual, tem aí um caderninho que você, né, coloca em ordem alfabética, de repente, cria um índice para você localizar fácil, né? Então, por exemplo, uma página só de ideia, uma página só de movimentos, Uhum. enfim, aí da sua área, dependendo da sua área. Cria uma lista de palavras, né? Acho que criar uma lista de palavras, porque às vezes a gente fica assim, e por onde eu começo? O que que eu vou fazer? Que desenho que é importante? Faz uma lista de 5 palavras que você usa no seu cotidiano. E começa com essas 5 palavras, né? É uma boa forma de começar. E mais um desenho, mais um último, prometo. É esse aqui que eu gosto de usar muito, que é um clássico, que é o calendário, né? Quando você for colocar a data, né? Quanto mais você praticar, melhor, né? E é um quadrado simples que você já torna visual ali, você faz uma brincadeira no seu dia a dia, na sua lista de tarefas, né? Na sua anotação da reunião, por exemplo. Muito bom, muito bom. E é isso, né, Simone? Assim, de forma intuitiva, a gente já usa isso. Por exemplo, quando a gente está tomando nota de alguma coisa em texto, e aí a gente quer lembrar ou quer marcar, ou faz um asterisco, ou faz uma estrela. Só que aquele vocabulário lixo, né? Limitadinho. Quando tem coisas para fazer que você está anotando, você faz uma bolinha ou faz um quadradinho do lado para depois ir lá e checar. De novo, a gente tem muito dessas coisas no dia a dia e usa pouco, intencionalmente, para melhorar o aprendizado, para gerar memória, para ter mais significado. Acho que quando você fala assim, eu também uso raio, mas certamente você não usa para dor, você usa para outra Não. coisa, né? Eu uso para ação. Para ação. Então, você vê, o fato de eu usar para dor, para mim tem um significado aquilo.
eu bato o olho, aquilo me traz esses sentidos da palavra, e olhando o resumo, me faz chamar atenção para aquele ponto. E aí acho que a gente deixou mais claro para quem tem vontade de usar isso, como começar, e por que é importante, e por que as objeções de ter que ser um desenhista não faz sentido, ou ficar embananado na hora de fazer as anotações, teu vocabulário vai te ajudar. Mas eu queria reforçar a coisa dos professores, porque dentro de sala de aula a gente tem diferentes estudantes com diferentes habilidades, e às vezes a gente tem estudantes que têm essas habilidades e que não se sentem confortáveis de fazer aquilo que é tradicional. E a gente está falando nesse momento de ilustrações, mas pode ser inclusive um vídeo, né? Entregar umas tarefas em vídeo. Isso tudo faz muita diferença para o estudante. Eu tenho feito esses experimentos na minha matéria. Eu me sinto super feliz assim, de poder contar que a minha matéria tem tanta atividade diferente que eu, inclusive, ensino os alunos, estava contando também para a Simone antes da gente começar, eu ensino os alunos a etiquetar os marcadores de cor diferente para destacar no texto o que é conceito, o que é exemplo, o que é uma data, um fato, e isso ajuda muito, muito mesmo, assim, os estudantes a começarem a se organizar e a ver os blocos de conteúdo dentro de um material. Eu estou no 3º semestre, os estudantes ainda estão naquela fase de deixar de ser bicho e passar a ser acadêmico, né? Deixar de ser calouro e virar veterano. E o texto, o conteúdo que a gente estuda na faculdade, ele de longe é muito diferente, muito mais profundo do que o que é no colegial. E esse momento dessa transferência é muito crítico para o estudante. E aí, quando a gente dá essas ferramentas, a gente pode estar facilitando que a pessoa gaste mais energia para chegar no conteúdo, mas de uma forma que ajuda ela, né? Que facilita a vida. Totalmente, né? Você está tornando uma experiência, né, para o aluno. Você não está só passando um conteúdo, né? A gente está se preocupando com o processo de aprendizagem daquele aluno e não simplesmente só passando mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo, né? Então, quando a gente muda alguma coisa, né, simplesmente olha, ao invés de uma coisa que eu gosto de fazer também, um exercício no começo da aula, é falar o seu humor com o desenho, por exemplo, né? Às vezes você já estimula ali, né? E como está o seu humor hoje com um emoji, por exemplo, né? Então, você começa a estimular ali a pessoa pensar, sair daquele estado de observador para um aluno ativo, né? Para ele se sentir parte. Nossa, muito, muito bom. Eu ia comentar mais alguma coisa agora e é uma experiência minha com as anotações. Você usa muito isso e eu vou deixar isso registrado nesse podcast também, porque a gente também tem muito estudante de pós-graduação que escuta a gente. E alguns fazendo TCC, outros escrevendo dissertações e teses de mestrado e doutorado. Uma coisa que eu aprendi com a Simone e aonde eu tenho mais usado as anotações visuais é para descarregar ideias. É o que eu mais tenho usado, Simone. E é engraçado, você sempre fala isso, gente, põe no papel, rabisca alguma coisa no papel, vai lá, senta e põe tudo no papel. E é incrível como, às vezes, porque eu sou essa pessoa, eu tenho vários projetos, eu quero fazer várias coisas. Geminiana, né? Quero fazer tudo. A coisa de sentar de frente para uma folha em branco, rabiscar, escrever, esse aqui eu vou fazer esse projeto, fazer aquele projeto, entendeu? Colocar isso no papel dá uma sensação de alívio tão grande, do tipo assim, parece que eu consegui comunicar aquilo para o mundo que está dentro de mim, sabe? E usar as ilustrações, as anotações visuais, cor para escrever, distribuir, às vezes, mesmo no formato do mapa mental, eu escrevo lá no centro, tipo, o curso presencial que eu quero fazer no final do ano para profissionais aqui em Ribeirão Preto. Então tá. O que eu quero que aconteça nesse curso? Eu quero que eles tenham um conteúdo antes,
eu quero que eles venham, que a gente dê o treinamento, eu quero que eles atendam tantos pacientes. Aí eu começo a pensar, nossa, mas onde é que vai ser isso? Onde é que eu tenho sala para pôr esse povo? Aquilo vai me dando uma clareza do que eu estou pensando. Simone, olha, tenho que te agradecer tanto por isso, de verdade. Ai, que delícia ouvir isso, é muito bom. Eu falo, né, esse download das ideias, né, porque eu trabalho muito com colocar as ideias em prática, né, a gente fica tanto tempo, o tempo todo preocupado em tirar do papel as ideias, sendo que a gente nem colocou no papel ainda. Então, sou muito a favor da gente fazer esse download, né, colocar as nossas ideias, né, gosto muito de organização de ideias, né, essa organização criativa, e usar esses recursos visuais para isso. Por quê? Porque a gente ganha clareza, a gente ganha. Às vezes a nossa ideia ela só sobreviveu uma folha. A hora que a gente colocou no papel, ela falou, não, isso aqui é viagem demais, ou nossa, não vale a pena seguir com aquilo. Você põe ali no papel e fala assim, não é o melhor momento. E aí eu estou falando disso porque parece que é uma coisa para projetos, mas olha só, recebi um paciente, acabei de avaliar, é aquele boom de informações. Ainda mais a gente, quando a gente está trabalhando com modelo biopsicossocial, que a gente está avaliando o quanto que sono, estresse, alimentação, relação familiar, relação de trabalho está influenciando naquela dor, naquela dificuldade que o paciente tem. É um monte de coisa na cabeça. E aí você senta e começa. Bem, pera, do psico eu tenho isso, isso e isso. Do social eu tenho isso, isso e aquilo. Do físico eu encontrei isso, isso e aquilo. E aí você começa a ver, peraí, esse momento é mais para exercício, é mais para conversa, quanto que eu tenho que fazer de educação? Ah, não, não é momento de mexer com isso aqui agora. Estou falando de uma coisa que é o dia a dia de um profissional de saúde, que é prescrição. E que às vezes é tanta informação na cabeça da gente que pôr no papel graficamente ajuda muito. E aí, Olha que legal. e Simone, tem um cara que pensou isso e fez um gráfico de radar. É uma forma. Ele criou um gráfico de radar e você distribui ali nas pontas da estrela do radar cada um dos elementos daquilo que você está vendo na avaliação. Mas pode ser muito mais simples. Nossa, total. Você pode ter já, né, por exemplo, os critérios que você sempre usa num modelinho já pronto, você imprime vários desses modelinhos e já ali já facilita muito, né? A gente, né, na hora de projetos, a gente chama de Canva, que né, são esses campos que a gente vai preenchendo, e aí pode ser um post-it, pode ser, o que sempre você precisa, quais são as informações que você precisa, ou um elemento que eu uso bastante, né, eu já tive vários clientes, por exemplo, psicólogos, nutricionistas, por exemplo, profissionais da área da saúde, médicos, e a gente cria a trilha do paciente, né? Então, né, com essa abordagem também do design thinking, né? Então, às vezes, por exemplo, você é um profissional que trabalha autônomo, né? Você é um profissional da saúde que trabalha autônomo. Cria aquela trilha do paciente, como ele chegou, como que você avalia o atendimento, e aí você vai fazendo desenho, como que ele está chegando, né? Então, assim, esse recurso visual dessa trilha é sensacional, assim, porque você está olhando por uma outra perspectiva, você está usando a empatia para pensar nele, você está usando recursos visuais, né? Então, você pode criar mapas, né, para entender os processos, tratamentos, assim, tem muitas possibilidades que você pode usar, não só para os resumos e para o aprendizado, né? Nossa, ó, várias ideias, gente. Pensei agora também nas recomendações para casa, que podem ser ilustradas ali na mão, no receituário para entregar para o paciente. Uma infinidade de possibilidades. Eu espero, Simone, que você esteja preparada para, depois desse episódio, receber pessoas que vão te pedir mapas mentais para suas teses e dissertações, pessoas que vão procurar o curso de vocabulário visual, pessoas que vão procurar. Como é que chama aquele outro que a gente fez, que era dos projetos? Que é um dia, uma tarde? Anotar para criar. Anotar para criar. O pessoal vai atrás de você no ENAP. Você se prepara, porque agora é da onde você estiver para o mundo. Bora lá, pessoal. Vamos tornar a vida das pessoas mais fácil, mais humanizada, né? Eu acho que tem tudo a ver com a área da saúde, né? Quando você passa uma anotação visual, né? Você dá essa sensação de humano, né? A gente está o tempo todo recebendo coisas impressas,
né? É tudo feito no computador, e quando você põe ali, é uma desculpa para você comprar uma caneta tinteiro, uma caneta bonita, uma caneta legal para você anotar. Que bom. Gente, é isso. É por isso que eu trouxe Simone Badana para vocês conhecerem essa infinidade de possibilidades para tornar o aprendizado mais gostoso, a sala de aula mais interessante, o consultório mais interessante. Simone, quero te agradecer muito, de verdade. Eu adorei essa conversa, viu? Eu amei também, amei. As referências mais acadêmicas de cérebro eu achei fantástico e, nossa, vai contribuir muito. Eu acho que é importante muito a gente saber disso, sabe? Para falar assim, ah, não é só bonitinho, né? Não é só o visual, não é só bonito. Ele tem um impacto realmente. Então eu amei, brigadão demais esse papo, amei demais. Então quem quiser saber mais, bora trocar ideia, tô super aberta também para a gente trocar ideia e falar mais sobre esse assunto. Passa para o pessoal o arroba e o canal do YouTube, por favor. Ah, legal. Então, quem quiser me procurar, ou Simone Badana lá no Instagram, ou Curadoria de Ideias, você vai me achar, é curadoria.d.ideias, ou lá no YouTube também, Curadoria de Ideias, você vai me encontrar e bora trocar ideia. Excelente. Gente, é isso. Este foi o episódio número 52 do podcast Aprender e Ensinar. Se você gostou, se você curtiu, se você quiser mandar um emoji para a gente, lembra, você pode fazer isso tanto no canal do YouTube, debaixo do nosso vídeo, quanto você pode fazer isso no Reels, que vai sair divulgando o episódio lá no Instagram do @fisioortopedia. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio.